Com relação à memorização, é uma outra escola, né? Não tem nada a ver com a parte de leitura dinâmica, você Sim. sabe disso. Assim como nutrição cerebral também é um outro segmento. Junta, porque eu chamo de tudo isso de superaprendizagem, Sem dúvida. que inclusive eu já usava, mas eu vi que existe livros com esse nome, né? Sim. Então, existe um livro muito interessante de superaprendizagem que fala, né, de todas essas estratégias, né, para idiomas, para cálculo mental, até para montar o cubo, né, o cubo mágico. Parece Ah, que o sim, é verdade. recorde aí está em 3 segundos, né? Ave Maria. Mas a mnemônica, propriamente dita, é baseada numa teoria antiga, né? Ebbinghaus, 1749. O nome dela é associacionismo. E John Locke, em inglês, né? Ele tocou no assunto, escreveu artigos, né? E hoje inventam nomes como Palácio da Memória, né? Sistema toponímico, associação mnemônica. Mas, na verdade, quem trabalhou muito legal nisso aí foi o Ebbinghaus, que ele fez as curvas de esquecimento. Por exemplo, se eu estudar agora, amanhã, o que, que eu lembro do que eu estudei? Daqui a uma semana, daqui a um mês. Ou seja, é possível mexer nessa curva da memória. Então, quais são os fatores, né, que eu posso utilizar quando eu estiver lendo, estudando, que aumenta a retenção, né? Ou seja, que melhora a minha curva de esquecimento. Ótimo. Então, faz com que eu esqueça menos. E eu acredito que essa aula você já saiba, mas nós vamos tentar avançar pelo menos até o módulo de abstrações e fazer alguns exercícios para poder verificar, tá Certo. certo? Uhum. Então, no que diz respeito à teoria, né, eu costumo, para ser didático, organizar, para ficar, né, simples, né, em 3 ferramentas. Você lembra quais são, pelo menos uma delas? Sim. Eu lembro que a associação, a gente vai Isso. associando uma palavra Falei com a outra. do associacionismo, né, que é uma Sim. teoria da psicologia cognitiva. Aí vem Sim. todo o behaviorismo, né, entra Pavlov, entra Skinner, né, Sim. ok? Então, associar, tudo que eu associo, eu gravo mais. Né? Então, eu vi um indivíduo, ele, né, ele parece com um amigo meu, eu vou lembrar mais fácil. Né? Eu li uma matéria, aquela matéria parece muito com uma outra matéria que eu estudei, eu vou memorizar mais fácil. Sim. Né? Um assunto que Mas você já tudo que viu. você aprende que é muito novo, você vai ter bem mais dificuldade. Por exemplo, mandarim. Sim. Para mim, no caso, talvez para você também, mandarim seria uma puxa vida, né? Que é isso? Então eu teria que começar 0 a 0, ou seja, eu não tenho nenhum feedback a não ser a audição de algumas coisas em chinês, Sim. né? Que não vai servir para nada. Então o meu cérebro está totalmente vazio. Agora, por exemplo, se você já leu a Constituição, você vai aproveitar para Código Civil, Penal, Certo. né? Para o Código Trabalhista, para CLT. E quanto mais você lê direito, mais fácil vai ficar. Certo. Tá? É por isso que muita gente que quer passar em concurso vai e ingressa num curso de direito, porque sabe que muitas disciplinas ali são usadas, né, nos Uhum. principais concursos. Tá? Então, associar, né? A primeira é imaginar. A primeira, essa seria a segunda na minha classificação, né? Imaginar significa que eu vou, né, produzir imagens que se mexem, né? Ó, imagem e ação. Tem até um brinquedo, né? Uhum. Você já brincou desse aí, do imagem e ação? Já. Você pega uma palavra, você tem que fazer a mímica, né? Sim. Para o cara tentar adivinhar o E é o que que é é. a No informação. cardzinho. Isso. Então você ajuda o camarada a tentar imaginar pelas mímicas. Isso. Então, ou seja, é uma imagem em movimento. Só que essa imagem ela tem que ser interna,
né? Uhum. Por exemplo, por que eu memorizo bastante televisão, conteúdos, né, que eu vejo na internet? Porque tem muita imagem associada. É isso? Então, por exemplo, se você gosta muito do Michael Jackson e ele segura a lata de Pepsi, ele nunca fez isso, né? Ele recebeu mais de US$ 1 milhão numa propaganda Não só para imagino. associar a imagem dele à Pepsi. Mas ele não disse Pepsi, ele não segurou Pepsi, ele não bebeu Pepsi, tá? E ele conseguiu virar o jogo com a Coca-Cola. Até hoje, nos Estados Unidos, vende mais Pepsi que Coca-Cola. E a Bacana. primeira virada foi com uma propaganda de associação, associou a imagem do Michael Jackson, que estava no auge, com a imagem da Pepsi, Top. tá? Uhum. Legal. Então, como no Brasil, talvez o Michael Jackson não estivesse tão, né? Talvez estivesse Evidente. associado à Xuxa, Sim. talvez a Pepsi teria vendido mais do que a Coca, né? Mas que são aqui é uma outra realidade. Então, quando eu uso imagens mentais, eu gravo melhor. Você já sabia disso, né? Eu falando assim, você lembra, né? Tô lembrando. É porque tem aluno que acha que é escrevendo. Sim. E se você for nas escolas religiosas, quando você, por exemplo, tinha uma experiência negativa com a tabuada, por exemplo, então escreva 50 vezes a tabuada do 8. Exato. Eles acreditavam que estava te ajudando, que não estava ali punindo. Mas que se você escrevesse ali 20, 30, 50 vezes a tabuada do 8, você memorizaria para sempre. Você memoriza pelo trauma, né? Que foi causado ali, né? É mais maléfico do que benéfico, né? Então, por exemplo, se você errar a tabuada, eu tinha uma aluna que chorava. Nossa, Então, 7 vezes 8, né? ela chorava. Aí o que que é, Fábio? 7 vezes 8. 56, Porque teve aluno que errou, você acredita? acredito. Falou 53. Aí, se ela dissesse 53, ou uma Na palmatória. reguada. Uma palmatória mesmo, da época da palmatória, que é o Era. mesmo esquema da reguada, né? Sim. E aí, toda vez que era prova, ela se sentia, né, ameaçada. Ou seja, se ela não fosse bem, ela poderia apanhar, sofrer fisicamente. Ela estava associado a isso aí. Então, tem pessoas que, por exemplo, se não gostar da escola, se não gostar do professor, se não gostar do conteúdo, ele abandona. Porque são Entendi. pessoas que usam o sinestésico. Ele tem que sentir. Já o auditivo, não, é aquele aluno que lê em voz alta, é aquele aluno que lê decorando. Não sei se você se lembra do método de memorizar questionários. Lembro. Não, o método que você me ensinou da É, última vez? não, não, de quando você estudava. Esse Então, questionário era repetindo o tempo todo. eu lembro que na minha época, assim, né, tinha uma mania, né? A professora jogava ali 50 perguntas e dizia assim: olha, 10 cairão na prova. 70 perguntas, 10 cairão. Então, se você era uma pessoa fã em tirar 10, para não correr risco, você ficava Memorizava repetindo 70. e até pedir alguém para tomar, né? Aí, fatalmente, você tirava 10, É. o que não desenvolve em nada a sua inteligência, né? Terminou a prova, você já tinha esquecido as perguntas. Basicamente isso. Tá, então é o método auditivo, por repetição, por audição. Então, tem muita gente que é viciada em videoaula. A videoaula você não tem imagem, você tem um professor falando. Então, é Sim, uma técnica auditiva. A não entendi. ser que seja um professor extremamente cuidadoso e didático, Que é que raros. se, que se preocupa, que é raríssimo, né? Que coloque, né, o data show, que coloque os gráficos, que tenha inclusive esse recurso, né, em Sim. sala de aula. Tá. Então, o auditivo a gente sabe que ele é melhor do que o sinestésico. Já pensou você deixar de aprender uma matéria porque você não está escrevendo? Você tendo que estar anotando o que você está ouvindo? Olha o tempo que você gasta pintando o livro,
Tudo isso é técnica sinestésica, né? O auditivo é melhor, mas indiscutivelmente eu tenho que estar tentando imaginar o que eu ouço, tentando imaginar o que eu leio, tentando produzir imagens de conteúdos. Os gênios usam imagens. Os gênios usam imagem. Einstein, Isaac Newton imaginou a maçã caindo, né? Einstein imaginou na cauda de um cometa, Arquimedes imaginou a solução do problema do rei na banheira, relaxando. E Thomas Edison registrou mais de 1.000 patentes no nome dele, certo? Tá. Perfeito. Então, a primeira regra é imaginar, a segunda é ligar, criar uma associação entre A e B, entre B e C, entre C e D, tá? E a terceira é a repetição. Quanto mais você usar, mais você vai memorizar. Então, se você memorizou a tabela periódica e não usa, Não fez nada. é provável que você lembre alguns, né? Lembra do hidrogênio, que é o primeiro logo, lembra do carbono, né? Você vai lembrar do hélio, você vai lembrar do ouro, Ô, James, talvez. eu lembro que eu lembro, graças a essa aula que você está dando, que você falou no passado de imaginar movimento e repetição. E dentro do movimento tinha os tipos, né? Se você associa uma coisa mais esdrúxula, Isso você... é o que a gente chama de submodalidades. Quanto mais colorido, melhor. Ou seja, ajuste na dimensão. Às vezes é muito grande, eu tenho que diminuir na tela mental. Às vezes é muito pequeno, tem que aumentar. A nitidez, a quantidade de pixels, semelhante àquele sonho, né, que a gente tem, e que quando a gente acorda parece que aconteceu, foi tão nítido, né? Colorido, quanto mais fora do comum, do trivial, né? Tudo isso ajuda. Quanto mais novidade, né? O cérebro gosta de novidade. Você vai do seu trabalho para sua casa todo dia, se perguntar o que você viu, você não vai ter nada para dizer. Mas se num belo dia tinha uma pessoa estirada no chão, você vai citar. Eu lembro que teve um acidente hoje. Sim. Porque aquilo era inusitado, era fora do comum, entre o caminho da sua casa e do trabalho. Mas, basicamente, se perguntar quais pessoas passaram, que carros você viu, né? Ou seja, aconteceu muita coisa, mas era muito parecido com o todo dia. Então, é importante nesse sentido, né? Às vezes está mudando o lugar que está estudando, às vezes a posição da cadeira, às vezes quebrando o clima, indo para uma outra cidade. Por exemplo, eu, para fazer a imersão, fui para os Estados Unidos, para quebrar aquele clima de igual, de todo dia. Perfeito. Lá 4 meses, tá? Então, tudo isso é importante. Aí, é claro, né, dentro da proposta da apostila de memorização, que é esse caderninho que você disse que acha que não tem, eu vou te mandar ou reenviar, que provavelmente eu lhe dei. Ele faz parte do kit base, né? Eu tenho um monte ali, só não sei se é esse revisado. Pode ser só a capa que é diferente, né? Mas eu mando de novo. Aí, nessa proposta aqui, você tem o Memória com Palavras 1. Esse é o teste, né? Você lembra do seu teste ou você nunca fez um teste? Fez, claro, né? Com certeza, sim. Você lembra quanto deu o seu teste? Eu falei 20 palavras. Você Não, lembra o mas que pode foi que saber agora. aconteceu? Agora não vai funcionar igual, porque primeiro eu já te passei algumas técnicas. E segundo, né, vai repercutir em cima do que você já aprendeu. Aí não Entendi. seria um teste autêntico, seria um teste de situação atual. Entendi. Como eu estou atualmente no modelo, né? Entendi. Mas aí existe aqui, ó, o módulo com 3 listas de 10. Aí você vem, marca o tempo, memoriza, terminou, anota aqui e verifica. Memoriza a lista 2, vem aqui, anota e verifica, lista 3. Aí você tem o memória com palavras 2, ao invés de 3 listas com 10 palavras, você faria 2 listas com 15, mesma coisa, só aumentou o grau de dificuldade, escreve e verifica aqui atrás, né? Uhum. Verifica aqui,
E o memória com palavras 3. Tem 2 listas com 20. Certo. É a mesma coisa, memoriza, anota o tempo, escreve atrás, tá? Eu pensei que eu já tinha me passado essa lição. Não, mas tudo bem, eu faço. Tá. Então, só para fazer então agora o teste de situação atual, vamos fazer uma listinha com 10 e vamos avançar no conteúdo, certo? Certo. Tá, então, preparado? Preparado. Então, vamos fazer junto só a primeira, Vamos. tá? Então, a primeira é vestido, não precisa escrever, só memoriza. Certo. Avestruz, Certo. manteiga, Certo. caderno, Certo. sopa, Certo. limonada, Certo. mala, Certo. tomate, Certo. edifício, Certo. linguiça. Certo. Quais são as palavras? Vestido, avestruz, manteiga, caderno, sopa, limão, tomate, se tomate tem, mala, prédio, linguiça. Tá. Só ao invés de limão, limonada. Sim. Então, teve aí 0,5% de erro só, né? Então, você teve um acerto de 95%. Isso é muito bom. Me conta o que você Não, se imaginou. foi meio, é 99,5. Não, 0,5%. Vamos supor assim, que de Ah, 10, vamos dar 9,5, né? Que limão para limonada, ao invés de lhe dar 1 ponto, eu vou lhe dar 0,5 ponto, fechado. tá? 95. Mas você me contando o que você gravou, eu tenho condições de agora aprofundar a teoria com você. Certo? Certo. Então, vamos lá. O que você imaginou na hora que você fez? Ah, eu usei um vestido. Depois você pode ver, imaginar um avestruz vestindo um vestido. Ok, então, eu vesti o avestruz, Isso. ok? E aí você tem uma manteiga em formato de avestruz. Eu imaginaria só que o avestruz comeu a manteiga, mais Mas fácil. é o primeiro com o segundo ou o segundo com o primeiro? Tanto faz. O primeiro com o segundo ou o segundo com o primeiro. O que não pode acontecer é do primeiro se misturar com o terceiro. Então eu geralmente eu gosto de seguir a ordem seguinte: do da vez se associar com o próximo. Então Isso. a Na manteiga. verdade, esse fator ele vai depender do quê? Do que fica mais fácil para eu criar. É Entendi. mais fácil eu imaginar uma manteiga em forma de avestruz, ou é mais fácil imaginar que o avestruz comeu a manteiga, Certo. Entendi. não é? Quer dizer, é rápido, né? São milésimos de segundo. Nos campeonatos mundiais, as pessoas gravam centenas de palavras assim em um minuto. Tem que começar a Um aprender logo. baralho de 52 cartas embaralhadas, a última vez que eu vi, estava em 1 minuto e meio. 1 minuto e 29 segundos. Na mesma ordem. Não, você baralha e aí grava. Eu fui tentar fazer, eu gastava mais de 1 minuto e meio para passar as cartas. Ou seja, eles, além de memorizar, ainda têm uma boa habilidade manual. Sim. Tá? Isso você tem uma ideia. Tá? Massa. O cubo em 3 segundos, ponto 1. O cara gastou. Né? Então vamos lá. Aí a manteiga. Certo. Aí você vem pro caderno. Você pode imaginar a manteiga cair em cima do caderno, melando o caderno Ok, todo. manteiga caiu no caderno. É o caderno mergulhado na sopa. Mergulhou na sopa.
Foi avestruz, caderno, sopa. Não é isso? A limonada, que foi que eu errei, que eu imaginei o limão. Eu também imaginaria colocando limão na sopa, que é inclusive bem comum, né? Você tomar uma sopinha ou um caldo, por exemplo, lá de mocotó e tal, e tá colocando limão, né? Isso, por isso que eu falei limão. Aí você abrindo a mala e tem um limão dentro, por isso que eu Aí imaginei você também poderia limão. usar o fator quantidade, né? Poderia imaginar muitos limões dentro da Isso. mala, Ou uma mala feita de limão. ou jogando, né, para dar movimento, né, lançando os limões na mala. Sim. Um tomate segurando um limão, porque ambos são opostos, né, nesse No caso. caso é tomate e mala, né? Ah, tomate mala. Eu posso Ah, sim, colocar a sim, mala, por verdade. exemplo, numa banca de tomates, né? Então você viu aí que houve um Sim, erro de sequência. Então essa seria a isso, próxima ferramenta. A primeira é imaginar, a segunda é associar, a terceira é repetir, a número 4 é sequenciar. Primeira com certo. segundo com terceiro, terceiro com quarto. Então você errou justamente aí, na confusão entre o limão, a mala e o tomate. De Porque o tomate. tomate interagiu com o limão ao invés de interagir com a mala, Sim. tá? Aí Tanto depois que vem primeiro o você lembrou edifício, né? tomate e depois você lembrou mala. E Exato. aí pronto, aí ficou limonada, mala, tomate. E aí você sabia o resto. Depois você imaginou o quê? Um tomate pulando do prédio. Tomate pulou do prédio, tomate suicida, né? Ou então E super-herói, um vai que ele prédio de tinha linguiça. habilidade, né? E o prédio era de É, linguiça, eu poderia simplesmente enrolar a linguiça. Tá, sim, tá correto, viu aí que houve apenas uma única falha, que foi onde você perdeu o meio ponto. Então, exato. se a gente analisar teoricamente, houve um equívoco aí, tá? Uhum. Então, eu não vou evoluir contigo, vou deixar você fazer esses módulos com palavras, tá? E aí você continua treinando palavras, output, você ainda está se recuperando aí da sua virose, É, né? Tem vários deficiente. alunos que estão com esse Sim, problema, sabe? sim. E 10 dias. pode treinar também, não só palavras, mas de repente palavras e números, e pode treinar também Sim, números, tá? E certo. leitura com metrônomo, né? Ou seja, Sim. um bom bloco aí de exercício. Quantos Aí BPMs, Bruno? acredito que mais uma ou duas aulas a gente já comece a fazer coisas também usando seus conteúdos aqui, Certo. tá? O tempo você vai Perfeito. destinar, você pode treinar, se for 10 minutos por dia, uma dessas ferramentas. Se você Certo. treinar mais do que isso, você pode treinar mais de uma das ferramentas. Por exemplo, hoje eu vou treinar Uhum. um input, chama-se input essa técnica de hoje, e um Certo. output. Hoje eu vou treinar só velocidade e ritmo. Hoje eu vou treinar apenas leitura do livro para depois explicar durante 5 minutos em voz alta. Então você pode Perfeito. fazer cada dia uma ou cada dia mais de uma. Perfeito. Fiquei feliz de relembrar essas técnicas. Para mim, a maletinha de ferramentas já voltou a estar completa já. Tá começando a juntar um pacotinho aí. Tá? Então, Ótimo. ficou registrado aqui, vai ajudar muita gente essa aula, que é uma aula ficou bem gravada, né? Uhum.